Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos continuar aqui a leitura da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, a partir do capítulo 4, lembrando que o foco é saber se Paulo pediu para alguém ser templo-centrista. Construir templo, ser líder, ficar enfiado lá dentro, todas aquelas coisas vazias que você já sabe que são praticadas aqui nos nossos tempos, nossos dias, né? Também não é para tirar a fé da maneira que você aprendeu com o seu líder religioso de ler a Bíblia. Estou expondo aqui somente a minha maneira. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propõe estas coisas aos irmãos, serás bons ministros. Vamos lá, vamos ler de novo que não deu sentido. Vamos lá. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo de todos os fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Terminamos aqui o capítulo 4 da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, e nós vimos aqui Paulo orientando Timóteo para passar informação para aquele povo, que era para se tornarem agora templo-centristas. Construir templo de alvenaria, igreja de pedra, e ficarem ali dentro. Não vimos isso. Vamos lá. Vamos para o capítulo 5, verso 1. Não repreendas asperamente o ancião, mas ademoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, ou como a irmãs, em toda a pureza. Para que ancião, você sabe já o que é, né? Ancião, bispo, são homens, são pessoas já que passaram daquela fase juvenil, de juventude, de mocidade, aquela fase de aventura, perigo, agora já estão mais maduros, mais estruturados na própria vida, sabendo o que é esta vida, e agora debaixo da doutrina do Cristo, são esses os chamados anciãos, tá certo? Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Bom, aqui Paulo fala, deixa eu parar um minutinho aqui, Paulo está falando assim, honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Ficou meio obscuro isso para mim, né? Será que tem mulheres que fingem de ser viúvas? Mas aí no verso 4, ele pede para que essas mulheres sejam atentas com os da sua própria casa, os da sua família, tá certo? Vamos ver verso 5 aqui. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera
de noite e de dia em rogos e orações. Para mim está extremamente obscuro sobre esse assunto, né, sobre viúvas aqui, para mim pelo menos, né? Porque as que são verdadeiramente viúva e desamparada, as verdadeiras viúvas aqui não são aquelas que têm filhos, netos, né, tem família, e agora ele está dizendo que verdadeira viúva é que não tem mais ninguém. Está obscuro, mas vamos continuar lendo. Mas as que vivem deleites, vivendo está morta. O que é viúva vivendo em deleites, meu pai? O que é que Paulo está querendo dizer aqui? A não ser que seja alguma coisa específica da cultura de Éfeso, das viúvas de Éfeso, das mulheres, da vida lá em Éfeso, da sociedade de Éfeso, que está obscuro para nós aqui. O que será deleites? Vamos lá, verso 7. Manda, pois, estas coisas para que elas, as viúvas, né, sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Está fazendo uma relação aqui primeiro, lá lembra que a viúva tem que cuidar primeiro dos seus, e depois está dizendo, olha, a verdadeira viúva ela não tem ninguém, está desamparada. E agora ele está dizendo que se alguém, em relação à viúva, negou a ajuda à família, negou a fé. Está muito obscuro para mim, mas vamos continuar porque não muda nada em relação ao foco da leitura. Só estou parando aqui para entender o que Paulo escreveu sobre as viúvas, tá? Vamos lá, verso 9. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Nossa! Então Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, se aparecer uma viúva aí de 59 anos, não é para considerar ela como viúva aí no grupo de pessoas que aceitam a doutrina do Cristo, e estou vendo aqui que não é para ajudar, é nesse sentido talvez aqui. Muito obscuro, muito estranho o que Paulo está escrevendo aqui. Vírgula. E só a que tenha sido mulher de um só marido. Quer dizer, então, que viúva é só aquela que casou uma vez e morreu o marido. Se ela casou de novo, morreu de novo, tem 2 maridos, não é viúva. Paulo. Não, olha, eu estou aqui entre não entendendo o que Paulo está querendo dizer, entendendo entre aspas, e não concordando, hein? Eu não vejo Cristo vivo, né, nos seus evangelhos, dizendo o seguinte, olha, você só é viúva se você tiver mais de 60 anos. Você só é viúva se você for viúva somente de um homem. Eu não estou vendo o Cristo aqui, nessa orientação, hein? Vamos lá. Verso 10. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu aos aflitos, se praticou toda boa obra. Opa, aqui eu vejo Cristo. Aqui eu vejo Cristo, sim. Aqui eu vejo no que Paulo escreveu. Então, considerar como todo mundo, mas aqui especificamente a viúva, que ela tem o quê? Feito boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade e assim por diante, amor ao semelhante. Aí sim, mas daí para cima tá estranho para mim, hein? Vamos lá, verso 11. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Poxa vida, quer dizer então que uma viúva, menos de 60 anos, se ela... Eu não vou dizer nem se apaixonar, porque naquela época era meio difícil isso, mas se ela não quer se sentir desamparada e quer casar-se de novo para ser amparada por aquele que vai casar, está sendo leviana contra Cristo. Aqui também não vejo o Cristo aqui não, hein? Eu estou vendo somente ideia de Paulo, conceito de paulinos aqui, hein? Vamos lá, verso 12. Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Muito obscuro. Verso 13. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Ok. Verso 14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem a ocasião ao adversário de maldizer. Deixa eu parar aqui. Quero, pois, que as que são moças, quem? As viúvas? Ou está falando de mulheres em geral? Para mim são as viúvas. Primeiro está dizendo o seguinte, que as que são moça, que se casarem de novo, não devem ser aceitas. Se casou de novo e o marido morreu. Porque se são moças, elas vão se afoguear e casar de novo e vão estar
ali leviana contra Cristo. E agora aqui Paulo diz, quero pois que as que são moças devem ser as viúvas. Casem, gerem filhos, governem a casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer. Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue as pessoas que aceitaram a doutrina de Cristo, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Os homens experientes, que já saíram da mocidade, né? Que já saíram daquela coisa aventureira da mocidade e agora já estão com mais pé no chão, sabendo o que é a vida, tem boa conduta, conhece bem a doutrina do Cristo. Então estes que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Aqui Paulo está citando então a Torá, a lei de Moisés. Ele está pegando algumas coisas de lá que serve para cá. Está certo, não está errado. Não aceites acusação contra aquele que é experiente, aquele que tem boa conduta, aquele que já é de alguma idade, de uma estrutura moral e social, né? Bem estabilizada, equilibrada. Então não aceites acusação contra estes, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecaram, repreende-o na presença de todos, para que também os outros tenham amor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro, não bebas mais água, mas usa um pouco de vinho. Meu Deus! Oh, glória! Paulo está blasfemando. Oh, labachúrias, cantarianda. Tá vendo, crentes? Paulo está dizendo o seguinte, não tome só água, mas também beba vinho. Paulo está pedindo para Timóteo tomar bebida forte. Aliás, onde está na Bíblia que beber bebida forte é pecado? O que é pecado é o que a pessoa faz depois de beber. Tanto é que na Bíblia tem o próprio Criador falando para as pessoas beberem bebida forte. Ou seja, o próprio Criador diz assim, se tua vida está amargurada, está difícil, está ruim, toma umas aí para que o seu coração, o seu espírito se alegre. É assim que está escrito. Mas vamos lá. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Acabamos aqui o capítulo 5 da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, e Paulo ainda não pedindo para qualquer pessoa se tornar templocentrista. Vamos lá para o último capítulo, capítulo 6, dessa primeira carta. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então Paulo aqui não está pedindo que escravo nenhum se rebele contra o seu senhor. Lembra no vídeo passado que eu falei lá sobre meu pai e tudo mais, onde Paulo pede para todo mundo tocar a tua vida e tudo mais? Aqui está pedindo novamente. Então Paulo é um escravagista? É lógico que não. Tá certo? Então olha só, vamos ler de novo o verso 1. Todos os servos, ou seja, escravos, que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras, vamos ler de novo. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas,
perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Olha aqui que Paulo está falando, se você está perto de alguém que parece ser bonzinho, que te orienta, que fala boas coisas, que mostra piedade só para querer ganhar, se afasta. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição ruína. Deixa eu parar mais um minutinho aqui. Então Paulo está dizendo que os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências. Paulo está dizendo que todo aquele que quer ter segurança financeira, que querem ter dinheiro, eles caem num problema desse. Paulo está pegando todo mundo dentro de um contexto só e jogando dentro do caldeirão. Paulo, aqui é a ideia de Paulo, né? Quando Cristo diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do Criador, vai lá e leia qual é o contexto que ele está dizendo isso. Será que tem a ver com o mancebo rico que ele teve aquela conversa? E aqui o contexto é outro, Paulo está generalizando. Vamos lá, vamos continuar. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, concordo. E nessa cobiça alguns se desviaram. Aqui e nessa cobiça alguns, olha só, diferentemente que os que querem. Aqui os que querem, Paulo está colocando todo mundo que quer ter uma segurança financeira, ter um dinheiro para ter comodidade e tudo mais. Agora ele arruma aqui, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Alguns eu concordo, tá certo? Eu estou falando isso não é porque eu seja rico, eu não sou rico, eu não sou pobre. Eu dependo todo mês do meu sustento aqui, dos meus proventos para poder pagar a conta da água, luz, telefone, internet, fazer a compra do mês, pagar a escola da minha filha. Não sou rico não. É que eu estou analisando aqui, estou lendo e ao mesmo tempo analisando o que Paulo está escrevendo. Tá certo? Isso só mostra que Paulo tem muito da sua própria visão de mundo colocando aqui. Vamos lá. Verso 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará bem o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, a qual seja honra e poder e sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Ok, concordo. Não ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Ok, eu concordo, olha só. Que repartam, os ricos, os que têm mais. Quanto mais tem para poder repartir para mais pessoas. Concordo. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que foi te confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Deixa eu parar mais um minutinho aqui. Então Paulo diz que a ciência... vamos ler de novo. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente da ciência falsa, e não da ciência em si. Ok. Bom, terminamos aqui então o capítulo 1
o capítulo 6 da primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, e nada nesta carta de Paulo orientar alguém a ser tempocentrista. Legal que você veio até aqui. Isso é importante você assistir até o fim, para poder ter tudo em mente aquilo que eu tento passar a minha visão. Tá certo? Um abraço e até a segunda carta aí de Paulo que escreveu a Timóteo.